Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho. Muito obrigado, Senhor, pela sua paciência em demonstrar esse amor em nossas vidas, demonstrar o seu carinho, demonstrar a sua graça que é derramada sobre as nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente nas nossas casas, o Senhor se faz presente no nosso emprego, no nosso trabalho, aonde estivermos, o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E é por isso, Senhor, que somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra é a mesma ontem, hoje e amanhã, e permanece para todo sempre. E a Tua palavra nos diz que nós somos filhos, que nós somos filhos de Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por os louvores que foram entregues, pelas ofertas que foram depositadas ou enviadas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Prospera o Teu povo, prospera a Tua casa, prospera os Teus filhos, no nome do Senhor Jesus. É isso que nós clamamos, agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça e a paz de Deus possa estar no coração de vocês que estão aí nos assistindo pela live, aí na sua casa, aí no seu trabalho, aonde você estiver, saiba que Deus está com você nesse momento. Deus é contigo. Eu gostaria de trazer um pensamento da palavra de Deus que eu estava já há 2, 3 dias pensando sobre ele, e eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem falado no meu coração, que eu gostaria de trazer à sua lembrança, trazer à sua mente, aquilo que Deus afirma na sua palavra, e aquilo que Deus quer trazer no seu coração, nesta noite, no nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você, é que a Bíblia nos ensina, que não é a ausência ou a constância de lutas, que diz ou não se Deus está com você. Não é a constância ou a ausência de lutas que diz que Deus está aceitando ou não aquilo que está acontecendo na sua vida. A Bíblia nos ensina que não é uma luta que estamos passando que significa que Deus está nos castigando, ou que está acontecendo alguma coisa que Deus não gostou que a gente fez. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a palavra de Deus nos ensina sobre o nosso Pai. A palavra de Deus nos ensina que Deus, antes de criar o Adão, antes de criar Eva, sua esposa, sua mulher, antes desses fatos acontecerem, a palavra de Deus ensina que Ele criou o jardim do Éden com frutas frutíferas, com frutas para dar proteção, com árvores, alimentos, porque Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que ama a sua vida, Ele ama a minha vida. Por isso Ele é um Pai que prepara, é um Pai que está atento às nossas necessidades. Por isso eu gostaria de falar que Deus é um Pai que ama a sua vida. Como Adão, o primeiro homem, antes de tudo aquilo acontecer, Adão já preparou um lugar para ele se alimentar, já preparou um lugar para onde ele arrumar alimento, para ele arrumar as suas provisões, para ele ter proteção, para ele ter guarida, para que ele tenha um teto. Deus fez um jardim para Adão. O jardim não era para Deus, o jardim era para Adão, para mostrar que Deus se preocupava, para mostrar que Deus amava e cuidava de Adão. Por isso eu quero que você saiba que Deus ama você. Deus tem um amor tão grande, a Bíblia nos diz que Ele entregou o seu Filho. O amor de Deus é muito grande sobre a sua vida. E a única coisa que eu quero que você entenda primeiramente é que Deus se importa com você. Deus se importa muito com a sua vida. Só que para que isso seja necessário, para que você possa entender essa palavra, é necessário que a sua vida esteja sendo guiada pela palavra de Deus. Você tem que estar ouvindo aquilo que a Bíblia diz sobre o nosso Pai. O mundo diz, se o ódio é tão grande nesse mundo, e Deus não faz nada para aquilo que está acontecendo, Deus é mau. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas olha quantas tragédias, olha quantas catástrofes têm acontecido no mundo, olha essa epidemia, olha essa crise. Onde está Deus? Se Deus existe, Ele é um Deus mau. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina.
Por isso, é necessário que eu e você tenhamos a nossa mente focada e voltada para a palavra de Deus. Nós precisamos trazer à nossa mente, precisamos trazer à nossa memória aquilo que a palavra de Deus diz sobre quem é Deus, sobre quem é o nosso Pai, sobre quem é Jesus e quem é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso eu gostaria de trazer um texto que a palavra de Deus eu estava lendo ela lá em Isaías, capítulo 30, um texto que me veio à mente e me trouxe alguns questionamentos. E a palavra de Deus diz assim, Isaías, capítulo 30, verso 21. A palavra de Deus diz assim: e aos teus ouvidos ouvirão a palavra do que está detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Uma outra versão nos diz assim, Isaías 30, verso 21, ele diz: quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti, este é o caminho, andai nele. E eu achei muito interessante que a palavra de Deus, eu nunca me tinha parado para pensar nessa perspectiva, porque sempre que nós olhamos para aquilo que Deus está falando, e nós sabemos que Jesus tem um alvo na nossa vida, nós sabemos que Jesus tem muitas palavras e profecias e coisas que dizem sobre a nossa vida, coisas que falam sobre um futuro, que nós seremos transformados, que seremos alcançados, que o seu amor será derramado na sua vida. E quando tratamos desse texto falando que Deus tem algo para que nós sejamos transformados, quando nós olhamos esse texto, estamos sempre vendo um futuro, um alvo ser atingido. A Bíblia nos fala sobre uma flecha, e quando essa flecha vai ser lançada, é como se o arqueiro estivesse puxando a flecha para acertar o alvo. E nós bem conhecemos esse texto, essas palavras de Deus que nos dizem, mas esse texto ele traz uma vertente um pouco diferente, ele nos lembra uma outra coisa, ele fala ali que Deus, o Pai, estará atrás de mim e de você, no nosso ouvido, para nos dizer aquilo que devemos fazer. Uma versão fala: se você se desviar para a esquerda ou para a direita, você ouvirá uma voz para lhe guiar. A outra versão está dizendo, sem se desviar, ele fala: antes mesmo de você andar, haverá uma palavra sendo dita aos nossos ouvidos, ao seu ouvido, ao meu ouvido, nos dizendo o caminho que nós devemos tomar. E eu achei muito interessante, porque nós sempre pensamos no futuro, nós sempre pensamos no alvo que devemos alcançar, e a palavra de Deus diz que Deus nos ama. Ele não vai nos amar somente quando nós alcançarmos o alvo, mas Deus já nos ama hoje. Deus já ama a sua vida agora, de forma que Ele está neste momento, através do Espírito Santo, guiando a sua vida. Ele está falando aos seus ouvidos aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser alcançado, falando palavras de encorajamento, palavras de força, palavras de renovo, palavras de transformação, sim. Mas a palavra de Deus diz que Deus está atrás de nós para nos dar a palavra, para nos mostrar e nos encorajar, para dizer palavras de conquista e vitória. Nesse sentido, aonde está, por que Deus está atrás de nós? Porque Deus está nos nossos ouvidos falando o caminho que nós podemos alcançar. Porque Jesus, a palavra de Deus aqui está dizendo Deus, porque Deus, Ele somente pode nos incentivar, Ele pode somente falar aquilo que nós podemos fazer, mas Deus não vai tomar atitude para que você chegue no alvo por você. Da mesma forma que eu fiquei pensando nesse texto e citando aquele texto, é como se você fosse um atirador de elite, e eu não sei se você sabe, mas um atirador de elite nos nossos dias, ele sempre não é uma pessoa solitária, sempre tem duas pessoas junto. Uma pessoa que está segurando a arma para acertar o alvo, para bater no lugar correto, e tem uma pessoa do lado, vendo a pressão do vento, vendo como está o ambiente, onde está indo para lá, para cá, para cá, para cá, para lá. Ele está olhando todo o ambiente para ver e auxiliar aquela pessoa a dar o melhor tiro possível,
para que o alvo possa ser alcançado. A palavra de Deus nos está dizendo que dessa mesma forma, Jesus, o Deus, o Pai, está atrás de mim e atrás de você, nos dando a palavra daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos trajetar, da onde devemos caminhar, para que a flecha possa acertar o lugar correto, para que a flecha possa acertar o alvo. Mas a Bíblia nos ensina que é necessário que eu e você olhemos e possamos ouvir a voz daquele que está dando a dica. Do que adianta a pessoa ali do lado do atirador de elite olhar e falar: ó, o vento está tanto de força, é melhor você atirar mais para a direita. Ele pega e olha para a esquerda e atira. Do que adianta ter uma pessoa falando todas as qualidades, falando ali a umidade do ar, falando a distância, falando como que tem que ser o tiro, sendo que na hora que a pessoa vai dar o tiro, ela não ouve nada daquilo que está sendo dito. Eu e você podemos ter sim Deus atrás de nós, junto conosco, vivendo dentro de nós, nos dando a palavra, nos dando o ensinamento, trazendo a revelação da verdade, mas do que adianta se nós estamos olhando para o alvo errado? Voltando a Pedro, quando Pedro estava andando sobre as águas, quando Pedro estava ali olhando para Jesus sobre as águas, quando Pedro estava com seus olhos fintos, ele pulou do barco, começou a andar sobre as águas. Quando Pedro estava olhando para Jesus, olhando para o alvo, Jesus falou: vem Pedro, vem comigo, vem, olha para mim, vem para cá. Enquanto Pedro estava olhando fixo para o alvo, ouvindo aquela voz que Jesus diz: vem Pedro, Pedro andava sobre as águas. Mas o mesmo texto nos diz que Pedro, quando olhou para o lado, quando ele olhou para a tempestade, quando ele olhou para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, Pedro teve medo e começou a afundar. Da mesma forma que Pedro, eu e você temos essa palavra, eu e você temos Deus falando aos nossos ouvidos, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que devemos alcançar, mas quando nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor, nós perdemos o foco da onde devemos estar olhando. E às vezes você pensa: mas se eu tivesse ali como um sniper, esperando o tiro certo, aí sim eu estaria concentrado naquilo que eu estaria fazendo. Mas você tem que pensar que a sua vida, você precisa agir dessa maneira. Porque se você estiver agindo no seu trabalho, sem olhar para Jesus, já vai estar dando errado. Se você estiver indo trabalhar, sem você estar com o seu coração focado e olhado em fazer a obra de Deus, já deu errado. Se você estiver levantando de manhã e o seu coração não estiver agradecido pela vida que o Senhor Jesus nos deu, já está dando errado. Jesus, o Pai, o Filho, pode descer na terra, mas nos falar ao nosso ouvido aquilo que devemos fazer, aquilo que vamos fazer no dia. Deus pode revelar o nosso dia inteiro. Se nós não seguirmos a voz daquele que está falando, de nada adianta sabermos o alvo que temos que alcançar. Deus fala: não, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar, eu vou transformar a sua vida. E a primeira coisa que a gente fala: não, é porque esse Deus vai me prosperar, então eu vou comprar tudo que tem nessa terra. E não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus está direcionando. Nós precisamos estar com os nossos olhos focados na palavra, focados no alvo, focados naquilo que o Deus, o próprio Pai, está falando aos nossos ouvidos. Porque senão o nosso alvo vai estar errado. Um alvo errado que nós temos hoje em dia, que antigamente não acontecia muito, né? Por situações e diversas coisas afim. Antigamente, os nossos pais, os nossos avós, os bisavós, tataravós, eles entravam no casamento para dar certo.
Eles entravam no casamento certo que eles iriam morrer com aquela esposa e com aquele esposo. Hoje em dia as pessoas estão entrando no casamento e antes deles pensarem no casamento, eles já estão pensando no divórcio. Será como que vai ser o divórcio? Vamos organizar os bens para deixar certinho já? Ele já está pensando no erro, naquilo que vai dar errado. Ele estava olhando para a porta ao lado. E o problema das situações dos nossos dias é que nós temos diversas portas que nós podemos olhar. Deus nos dá um alvo, Deus nos dá um lugar para acertar, Deus fala aquilo que nós temos que fazer na nossa vida, mas nós ficamos distraídos com aquilo que está ao nosso redor. E aí a hora que a gente vai atirar a flecha, nós acertamos no lugar errado. Ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Deus está falando que Ele, o Pai, estará atrás de mim e de você, para nos dar e nos guiar, nos incentivar, nos mostrar o caminho. Olha o que Ele diz, nessa outra versão Ele fala: quer te desvie para a direita, quer te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que lhe será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Deus está falando que se você se desviar para a esquerda e para a direita, Ele vai guiar e Ele vai falar para você voltar, mas a decisão de voltar ao caminho é minha e sua. E esse texto me veio à memória justamente nessa semana, onde nós estamos em casa, nós acompanhamos a história de Gênesis, a novela, e um fato me veio à mente, que eu fui ler na Bíblia, ler como aconteceu, que é a história de Ló. Eu achei muito interessante a história de Ló, porque Ló vivia com o seu tio Abrão, e Abrão prosperava porque seguia e ouvia a Deus. E um certo fato, os dois começaram a prosperar muito. Num certo momento, os rebanhos começaram a brigar por alimento. E Abraão e Ló se separam, porque os rebanhos eram muito grandes. E a história você conhece, você que está acompanhando também conhece a história. E o fato que me trouxe à mente é que Ló foi viver lá perto de Sodoma. E a história nos diz que os reis vieram, destruíram Sodoma e levaram Ló cativo. E a história nos diz que Abrão, sem conhecimento, abre aspas, nenhum de guerra, pega os seus 300 homens para lutar contra o rei que tem levado Ló como cativo. E Ló tinha perdido os seus bens, Ló perdeu tudo aquilo que era, ali posse dele. A história nos diz que Abraão foi, venceu esses guerreiros, resgatou Ló, trouxe Ló com ele, e Ló, mesmo vendo todos esses milagres, a história nos diz e a Bíblia nos conta que Ló decidiu se separar novamente de Abrão e ir viver em Sodoma. Ele não viu somente um milagre pequeno, ele viu 300 homens e ganhar de um exército gigante, que eles já tinham destruído vários outros povos, era um exército muito grande. Ele viu Deus protegendo Abrão e mostrando a glória e o poder na vida ali de Abrão. Ló sabia e Ló servia a Deus, Ló sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus estava protegendo a vida de Abrão, mas mesmo assim, ele escolheu voltar para Sodoma. E eu acho muito interessante nesse texto, porque eu olho assim a representação, que Abrão representava aquela pessoa que iria resgatar Ló das trevas, resgatar Ló da prisão, resgatar Ló do cativeiro. Ele representava ali Jesus quando resgata a minha e a sua vida das obras das trevas, do pecado, de tudo aquilo que nos prende. Mas também é necessário que nós estejamos olhando para Deus. Porque a Ló, mesmo conhecendo, Ló mesmo sabendo, ele olhou aquilo que Abrão fez por ele, resgatou, venceu o exército, mas os seus olhos estavam focados em outras oportunidades. Os seus olhos não estavam focados no alvo, eles não estavam focados naquilo que deveria ser feito.
Ele estava olhando para uma porta diferente. Mesmo quando o resgatador veio, mesmo quando o seu tio veio para representar Deus na vida dele, mesmo quando Abrão veio como representação de Deus para tirar Ló do cativeiro, Ló tinha outros objetivos. E ele escolheu sair de perto do seu tio novamente, para viver uma história que eu e você sabemos na onde deu fim. Nós sabemos qual foi a história dele, mas mais importante do que saber a história dele, é a decisão dele de sair da onde Deus estava abençoado, onde Deus tinha abençoado. Deus disse para Abrão: eu te abençoarei, aqueles que estiverem contigo serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu e você, em sã consciência, eu não sei você, mas eu não iria me afastar de Abraão de maneira nenhuma. O que fez então Ló sair de perto de Abraão? E na minha mente é justamente isso que Deus trouxe como ensinamento ao meu coração, falando que Ló, ele olhou para uma outra oportunidade e tentou alcançar aquilo que Abrão tinha pelaquela outra oportunidade. Porque nós achamos que se trocarmos de emprego, nossa vida vai melhorar. Nós achamos que se trocarmos de esposa, aí sim seremos felizes. Nós achamos que se trocarmos de filho, talvez teremos alegria em nossa casa. Nós achamos que se trocarmos aquilo que nós temos, seja um celular, seja a sua televisão, a sua casa, o seu carro, os seus parentes, aí sim então nos seremos saciados, seremos completos. Quando a verdadeira saciedade da nossa alma só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Somente seremos saciados, somente seremos transformados quando a palavra de Deus mudar a nossa vida e pudermos alcançar esse alvo. E eu fico imaginando Ló, quantos anos seguindo atrás de Abraão, e falando: não, eu também preciso. Se Deus falou para Abraão que ele precisava sair para uma terra e prosperar, eu também vou. E Ló quis assumir as promessas de Abraão para a vida dele, quando Ló deveria seguir a vida dele. Não, porque se Deus abençoou Abraão, Ele também vai me abençoar, porque eu sou tio dele e sirvo a Ele, então aonde eu for eu vou ser abençoado. E não! Deus tem um plano para a sua vida, mas eu não sei, pastor, qual que é o plano. É por isso que Deus fala que Ele está aos nossos ouvidos, para nos falar aonde devemos ir e aonde devemos alcançar. Ló tentou dar um passo que Deus não disse para ele dar. Porque todos os caminhos levam a Deus. O problema do nosso século é que nós temos a oportunidade, nós temos a possibilidade de fazer tudo diferente, pensando que vamos alcançar o mesmo objetivo. Mas como eu ouço muito, uma pessoa que eu ouço falando: você pode ser muito bom de futebol, mas você só tem um Neymar, só teve um Pelé, só teve um Maradona. Então pare de tentar ser aquela pessoa e seja quem Deus chamou você para ser. Não adianta você olhar para as pessoas, idealizar a vida da pessoa, porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus vai falar ao seu ouvido, e aquilo que Deus falar para você, siga. Deus não está falando para o outro, Deus está falando para você. Só que a quantidade de oportunidade que nós temos faz enganar os nossos olhos para uma oportunidade grandiosa, mas é aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que Deus está falando no seu ouvido. Há muitas oportunidades, há muitas coisas nos nossos dias, mas o que Deus está falando no seu coração?
Você consegue ouvir essa voz que está no seu ouvido, essa pessoa que é Deus que está atrás de você falando? Se está muito difícil, é necessário então que você melhore esse relacionamento. Se está muito fácil, então por que você está se distraindo e perdendo o alvo? Se você ainda não ouve nada, pare então e comece um relacionamento com Deus. Peça perdão dos seus pecados, aceite a graça do Senhor Jesus, aceite o amor por Ele, a graça que nos transforma, e comece um relacionamento com Deus. Se você já conhece a Deus, então renove seus pactos, porque muitas vezes trocamos a nossa aliança com o nosso Pai, por qualquer coisa que nos é apresentada. Quando aquilo que Deus está falando é simples, eu estou no seu ouvido, eu estou atrás de você, lhe guiando para a direita e para a esquerda, e lhe ensinando o caminho. Deus nessa noite quer lembrar a sua e a minha vida, que Ele está conosco, mas é necessário que ouçamos a voz dEle, para que nós possamos alcançar o alvo, para que nós possamos caminhar pelo caminho que Jesus caminhou. É necessário que estejamos atentos a ouvir e fazer aquilo que Deus está chamando você a fazer. Porque os sonhos de Deus na sua vida não é os sonhos de Deus na minha vida. Os sonhos de Deus na minha vida não é o sonho do meu pai, não é o sonho da minha mãe, não é o sonho do meu irmão. E eu não posso viver os sonhos dele, eu preciso viver os meus sonhos. Porque eu só serei completo quando eu viver os sonhos que Deus tem na minha vida. Eu só serei completo quando eu começar a caminhar por esse caminho, e começar a acertar o alvo, e eu começar a ouvir a voz daquele que está me guiando. E é por isso nessa noite que eu gostaria que você restabelecesse essa comunhão com Deus, que você novamente buscasse ouvir a voz de Deus, que você clamasse ao Senhor: Senhor, eu preciso te ouvir, Senhor, eu preciso de ajuda para caminhar e continuar. E eu não estou falando que isso vai ser fácil. Pedro é o exemplo. Pedro olhou para Jesus e facilmente olhou para a tempestade. E aí que o texto entra, que ali do nada Jesus estava distante, mas um segundo depois Jesus já estava ajudando Pedro a levantar, porque ele precisava. Mas aonde tem sido o seu alvo? Aonde está o seu alvo? A Bíblia nos diz que se formos para a direita ou para a esquerda, se olharmos para as oportunidades, ou para a tormenta, ou para o vento, vamos nos distrair, e podemos saber que Jesus irá nos ajudar, sim. Mas Pedro precisou voltar os olhos para Cristo. Pedro precisou novamente focar em Cristo, para que ele pudesse ser auxiliado, porque senão ele continuaria afundando. Jesus veio ao seu resgate, para que Pedro pudesse novamente caminhar, novamente andar, e para que Pedro pudesse alcançar o alvo que Deus tinha na vida dele. E Deus quer que você alcance o alvo que Deus tem na sua vida. Deus quer que você comece a sonhar os seus sonhos, que você comece a sonhar os seus projetos, sonhar aquilo que Deus tem com você, os sonhos de Deus sejam os seus sonhos. Deus quer que você concretize sim, mas é necessário que você esteja atento a essa voz que está guiando a minha e a sua vida. É necessário que você tenha um relacionamento com Deus, porque não é porque Abrão conhecia Deus, que Ló estava ouvindo a voz de Deus. É necessário que possamos reconhecer a voz de Deus no meio da tribulação, no meio da tempestade, reconhecer a voz de Deus aonde estivermos, mas para isso é necessário que saibamos a voz que temos ouvido. Quem você tem escutado? Quem você tem ouvido com seus ouvidos, andado com seus passos? Quem tem guiado a sua vida? E por isso nessa noite eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com as pessoas que estão aqui na igreja, você que está nos assistindo, para que Deus possa falar com você.
Ele já está guiando, Ele já está falando algumas coisas, mas é necessário que você tome atitudes, é necessário que você ouça a voz que está lhe guiando, para que você possa acertar o alvo, para que você possa conquistar, para que você possa avançar, para que você possa saber aquilo que tem que ser feito. É necessário que você ouça a voz de Deus, que você ouça a voz do seu Pai. Por isso você precisa novamente voltar à essência, voltar a estar com Deus, voltar aos primórdios, voltar aos momentos em que nós somos criança e nós necessitamos dos nossos pais para fazer tudo aquilo que nós podemos fazer ou não. Porque quando nós somos crianças, tudo aquilo que a gente vai fazer é de pai, eu posso fazer, pai, eu posso aquilo, pai, eu posso aquilo. Para que nós não possamos errar, é necessário que nós sejamos como as crianças, que em tudo pergunta ao Pai se é para fazer. Porque Deus está junto com você para falar aquilo que você vai alcançar, aquilo que você vai fazer, mas é necessário que estejamos atentos. E por isso eu gostaria de orar com você, eu gostaria de abençoar a sua vida, eu gostaria de clamar que o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o nosso irmão Jesus, possa estar entrando nesse momento na sua casa, possa estar entrando na sua vida, na vida de quem está nos assistindo, de você, pessoa aqui presente na igreja, que o Jesus possa entrar na sua vida e mudar os nossos corações, que Ele também possa resgatar você da onde você está, para que você possa voltar a caminhar, para que você possa voltar a estar na presença de Deus, para que você possa voltar a caminhar os mesmos caminhos que Jesus fez nessa terra. Jesus veio em terra para cumprir um propósito, para cumprir um dever, para cumprir algo específico. Muitas pessoas tentaram cumprir aquilo que Jesus veio fazer. Pedro diz: não vou deixar você morrer. Mas Jesus teve que ouvir a voz de Deus e cumprir o propósito dele. Pedro teve que ficar em terra, não salvou Jesus da cruz e teve que cumprir o propósito dele. Paulo teve que cumprir o propósito dele, da mesma forma que você tem que cumprir o seu propósito. Senhor Deus, meu Pai, eu venho pedir que você venha nos auxiliar a entender os propósitos, a entender os desígnios, a entender aquilo que o Senhor está nos clamando, aquilo que o Senhor está nos chamando a fazer nessa terra, que eu e os meus irmãos possamos cumprir os propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Senhor Deus, vem nos ajudar, vem nos auxiliar, vem ao nosso encontro e ao nosso socorro, para que nós possamos ser resgatados, para que nós possamos também ser tirados desse lugar aonde nós nos colocamos, que não é a sua vontade, e que além de sermos resgatados, que nós possamos compreender aonde é a vontade do Senhor na nossa vida. Senhor, nos traz sonho, Senhor, nos traz revelação, Senhor, fala conosco com os louvores, fale conosco através da Tua palavra, fale conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a Sua vontade, para que possamos ser guiados pelo Seu amor, possamos ser guiados pela Sua graça, sermos guiados por quem o Senhor é. Por isso, Deus, muito obrigado, abençoa a vida de quem está nos assistindo, e que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas que são seus filhos amados, no nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um restante de semana abençoado e maravilhoso, e acompanhe conosco na nossa live, nos nossos cultos, domingo de manhã às 10 horas, que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém. Deus não rejeita a oração, oração é a